Amém, glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Amém? Quantos aqui estão com as suas Bíblias, a palavra de Deus? Vamos abrir em Romanos, capítulo de número 8. E enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu agradeço ao meu pastor local, pastor Josué, que vem a ser também o nosso pastor coordenador regional. Mas agradeço também ao nosso pastor aqui de Sarasota, o pastor Pedro, pelo convite, pela confiança. O nosso líder de jovens, Diácono Jefferson, que é uma bênção. Esteve lá, pastor, cooperando na escola dominical, cooperando conosco no culto. Os jovens de Sarasota são uma bênção e os jovens de Fort Myers os amam em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 8, nós vamos começar no versículo 34. Romanos 8, versículo 34. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até aqui os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Assentem-se glorificando a Jesus. O amor de Jesus pelo Senhor e pela Senhora é imensurável. Porque aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, meus irmãos, não poderia ter sido feito por outra pessoa, a não ser pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, esta carta que nós acabamos de ler aos Romanos, ela foi uma carta enviada para a igreja que ficava lá em Roma, amém? A capital do Império Romano. Bom saber que os irmãos estão afiados de história e Bíblia, mas para nós chegarmos na conclusão do motivo de ser escrita essa carta, nós vamos entender um pouquinho da história do que estava acontecendo, amém? Amém. Quantos aqui gostam de Bíblia? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, ele havia conseguido umas cartas do Sinédrio para que ele pudesse perseguir e prender aqueles que seriam os seguidores do caminho. E era assim que eles chamavam os crentes em Jesus naquela época, não é? Aqueles que seguiam o caminho, porque Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Aqueles que seguiam esse caminho, eles eram perseguidos pelos judeus. E essa perseguição ela começou a se intensificar muito mais quando, por exemplo, o martírio do diácono Estevão aconteceu. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas, atestando de que ele estava presente. Ele atesta que ele segurava as vestes daqueles que apedrejavam o diácono Estevão. Então, quando Deus permite a perseguição alcançar a igreja de Jesus em Jerusalém, com uma perseguição para a morte, os irmãos de Jerusalém começam a seguir caminho para outras cidades, levando o evangelho de Jesus. Amém? Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. A missão de Jesus, que Jesus deixou para a igreja, era para que eles esperassem lá, até que eles fossem cheios de poder, até que Atos 2 se completasse, lá o Pentecostes, amém? Para que depois eles pregassem o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, amém? Só aqui nós já temos uma lição, irmãos, de que quando nós não ouvimos a missão que o Senhor Jesus dá a cada um de nós, Ele faz o que é preciso na minha e na sua vida, para que nós obedeçamos aquilo que Ele nos manda fazer, amém? Glória a Deus. Aonde era a mesma capital do Império Romano, irmãos? Roma, amém. Os irmãos estão com a memória boa. Apesar do apóstolo Paulo não ter participado da fundação dessa igreja, ele não ter estado presente
quando foi começado o trabalho em Roma, ele deixa bem claro nessa carta o ensejo, o desejo dele de estar lá com os irmãos, de contribuir com eles, de trazer a eles dons espirituais e também ser enriquecido pela comunhão com os irmãos. Mas nós podemos ver o que estava acontecendo, meus irmãos. Eu estou aqui um pouco atrapalhado, pois está conosco o nosso pastor, coordenador regional, pastor Josué, com ele está a direção. Pastor, posso prosseguir? Amém. Nós estamos aqui falando, meu pastor, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos lendo o capítulo de número 8. Então, o que estava acontecendo, meus irmãos, com os irmãos, os nossos irmãos romanos, os nossos irmãos que aceitaram ao Senhor Jesus, mas viviam na cidade de Roma. Essa igreja era fundada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, amém? Amém. Glória a Deus. Ou melhor dizendo, judeus que passaram a acreditar em Jesus, judeus que deixaram de lado as suas crenças pela lei de Moisés, que eles podiam ser salvos por isso, mas passaram a depositar a sua fé, como nós aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém? Quantos aqui depositam a sua fé no nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Mas nós podemos entender, irmãos, que na carta aos Romanos, nos deixa bem claro, uma perseguição que estava ocorrendo lá naquela cidade, que vinha não somente do Império Romano, não somente dos soldados, mas vinha também dos falsos mestres, uma falsa doutrina que ela permeava pela igreja, porque quando a perseguição alcançou até mesmo os judeus, lá em Jerusalém, até mesmo aqueles que não professavam Jesus, com a queda do segundo templo, que, enfim, isso fez com que os irmãos, os judeus, evadissem também Jerusalém, e eles foram se achegando nesses lugares onde os seus irmãos judeus estavam, alguns convertidos ao Evangelho, e essa perseguição começou a se tornar mais sorrateira. Antes, os judeus apedrejavam, perseguiam, matavam cristãos. Agora eles estavam adentrando-se nas igrejas, querendo trazer uma doutrina que Paulo fala que é doutrina de Satanás, para poder arrebatar outra vez, trazer de volta os irmãos que aceitaram a Jesus para debaixo de um jugo pesado que é o jugo da lei. Amém? Amém. E também trazer aqueles que eram os gentios, aqueles que não nasceram em família de judeus, que não haviam sido circuncidados. Eles queriam fazer com que esses irmãos judeus passassem a seguir os preceitos da lei. Mas nós podemos afirmar com certeza, meus irmãos, aqui nessa noite, que quem confia em suas boas obras está fadado ao fracasso. Ainda que a Torá, que é o que os judeus chamam de Torá, mas é o Antigo Testamento, ainda que a lei de Moisés seja boa, a nossa carne ela é enferma, ela estava enferma, e por isso é que a lei ela servia somente para condenar, a lei servia somente para apontar as falhas que estavam em nós. Mas eu tenho uma boa notícia para o senhor e para a senhora nessa noite, porque apesar da lei nos condenar e haver um testemunho contra nós, houve aleluia, perfeito, e ele se esvaziou da sua glória, e ele nasceu como um menino, aleluia, para que eu e você nessa noite possamos elevar as nossas mãos aos céus e dar graças a Deus, porque somos chamados filhos de Deus. Aleluia. Romanos 8 defende, irmãos, a nossa adoção pelo Espírito Santo de Deus, a adoção de filhos. Por isso que nós clamamos Abba Pai, ou papai, ou papaizinho, assim como o judeu clamava. É por isso que nós temos acesso, irmão, a essa graça que nos alcançou, que nos salvou, que nos remiu e que vai nos levar para morar nos céus. Aleluia. No versículo 1 a seguir, nós vamos ler alguns versículos agora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia. Meus irmãos, quando Paulo vem falar da carne, ele está tentando apontar para aqueles judaizantes a ambiguidade da lei, a lei que tinha raízes boas, a lei que foi dada por um Deus que é bom. Ela causou, ela gerou, ela tornou um efeito negativo no homem pela carne. A lei que era boa fez com que nós fôssemos condenados. O irmão cooperador Gabriel, lá de Jacksonville, nos trouxe uma palavra nessa manhã, também em Romanos 8. Mas nós aprendemos que agora, meus irmãos, que nós fomos feitos filhos de Deus, nós não somos mais condenados, mas nós somos remidos, nós somos sim corrigidos pelo Pai Celestial que nos ama, mas nós somos filhos amados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, meus irmãos, quis colocar um nome aqui, que eu não erre, mas o que o judeu vai chamar de Tanar, que é o Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, diz, versículo 20, diz assim: na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Então o apóstolo Paulo, ele pega esse link, essa conexão, esse exemplo que já estava na própria lei, e ele traz em Romanos 3,10, eu gostaria que colocasse no telão, por gentileza, Romanos 3,10, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele vai trazer esse link, ele vai trazer essa ideia, ele vai nos levar de volta à Escritura. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está, creio eu, meditando na lei, meditando no Antigo Testamento, para que ele pudesse trazer aquilo que era a sombra de Cristo e apontar para a realidade que foi revelada na cruz do Calvário. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala que não é por mérito próprio, não são pelas tuas forças, eu creio que o Espírito Santo está falando a alguém nessa noite, não é por aquilo que você consegue fazer, mas o único caminho ao nosso Pai Celestial é o Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus. A única fonte de salvação, o único nome cujo importa porque sejamos salvos é o nome do Senhor Jesus. Amém. É só Jesus, irmãos. É só a graça. As crianças tiveram um evento esse final de semana lá em Fort Myers, do dia da Reforma Protestante. É só a lei, é só a palavra, é só Jesus, é só a graça. Meus irmãos, nós precisamos, a sua fé, nós precisamos ter em mente que nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? E porque nós estamos caminhando para um caminho, meus irmãos, que nós vamos chegar em algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Algumas doutrinas que estão acometendo algumas igrejas, alguns irmãos nossos no Brasil, nos Estados Unidos, mas graças a Deus que na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, nós somos bem instruídos pelos nossos pastores. Nós não recebemos essas falsas doutrinas, nós estamos colocados debaixo de pastores que estudam a palavra de Deus, que meditam, que jejuam, que pedem a Deus direção. O nosso pastor Joel nos traz uma doutrina que nos é pregada nos cultos de ensino. É assim ou não é, meus irmãos? Amém. Então, em Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém?
Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que o judeu vai chamar de El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, Ele escolheu a descendência de Abraão para enviar o seu Filho amado Jesus, para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra, sim. Por isso que nós vamos ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o apóstolo Paulo ele é bastante insistente nesse assunto, irmãos. Nós estamos estudando Romanos, amém? Romanos 8. Deus estaria, a partir de Jesus, expandindo o seu reino. Aquilo que antes alcançava somente os judeus, somente Israel, porque eles não eram proselitistas, eles não buscavam evangelizar outras pessoas. A partir de agora, Jesus, Ele comanda que nós vamos e falemos do seu amor para toda criatura, e todo aquele que nele crê não vai perecer, aleluia, glória a Deus, porque agora aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que assina a aliança com o seu sangue, aleluia. Essa assinatura não é feita com marca de caneta, meus irmãos, mas foi na cruz do Calvário, quando jorrou sangue do seu Senhor e Salvador, ali você foi liberto, ali está escrito, já não há mais condenação para você e para mim, meus irmãos. Vejamos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, nós estamos passeando pelas cartas do apóstolo Paulo. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Olha como o apóstolo Paulo começa: guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne, ainda que também poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, aleluia, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, aleluia. Será que o Espírito Santo que inspirou Paulo precisava ser um pouco mais explícito no que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Será que ele já não foi claro o suficiente? Nós não devemos nos aprisionar desse jugo pesado que é a lei. Os irmãos lá, romanos, não deveriam voltar para debaixo desse jugo, mas tomar sobre si o fardo de Jesus, que é leve, aleluia. E sabe por que eu estou entrando nesse assunto, meus irmãos? Porque é muito triste nós vermos no Brasil as igrejas neopentecostais tentando tomar para si indumentárias judaicas. Os irmãos conhecem, têm visto? Os irmãos no Brasil colocando quipá na cabeça, usando talite para rezar na igreja, abrindo os seus cultos com umas arcas da aliança, entrando na igreja, segurando as tábuas da lei. Algumas igrejas têm feito assim no Brasil, e não é bom que nós façamos assim, irmãos, porque nós fomos remidos, irmão, nós fomos salvos, nós fomos alcançados,
não pela lei, não pelos profetas, não por Moisés, mas nós fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus. Nós fomos salvos por Ele, com mão poderosa, com o braço estendido. A coroa de espinhos que foi colocada sobre a sua cabeça, meus irmãos. Ali, o mundo que era governado por Satanás, que estava entregue ao maligno, estava entregando o que tinha de melhor. O que o mundo tem de melhor para a sua vida, meu irmão? Espinhos, abrolhos, lodo, tristeza, sujeira. Tudo que o mundo tinha para entregar para Jesus era uma coroa de espinhos. Mas Ele, aleluia, aleluia, quando Ele tomou aquela coroa de espinhos, a Bíblia diz que Ele não reclamou. Quando os soldados, aleluia, estavam o crucificando, a Bíblia diz, Jesus intercedeu por eles. Oh Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas dentre todos esses costumes que está se tornando comum nas igrejas, irmãos, o que é mais chamativo a nós é o costume do Shabat, da ceia. Porque o Senhor Jesus nos deixou a instrução de cearmos. Então muitos irmãos caem nessa, como eu posso dizer, tentação de voltar a cear como os judeus fazem. Cear na noite, no pôr do sol. Então eles começam a fazer, não, mas William, eu vou fazer uma ceia aqui em casa na Páscoa, né? Para celebrar a Páscoa com a minha família. E aí os judeus chamam essa ceia, meus irmãos, que ela é celebrada na semana da Páscoa, eles chamam de Shabbat Hagadol. O que é isso em português, irmãos? O grande descanso. Olha como isso é heresia, é perdição para nós. Qual é o grande descanso que vos alcançou, meus irmãos? O nosso descanso é estar em Cristo. Nós não precisamos nos colocar de volta desse jugo pesado, mas nós fomos alcançados por um homem que nos faz descansar. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Porque quando a ceia do judeu, que começa lá no Egito, lá quando eles estavam para sair do Egito, eles matam o cordeiro e pintam os umbrais das suas portas, e eles são salvos da morte. Os primogênitos de Israel são salvos da morte pelo sangue do cordeiro pascal. Nós, meus irmãos, nós somos salvos da morte pelo sangue do primogênito de Deus. Aleluia! Porque Jesus entregou na cruz do Calvário, irmãos, o pagamento do seu pecado. O pagamento do meu pecado foi feito por Jesus. Nós não poderíamos fazer, meus irmãos. Por isso que agora nós temos acesso à vida eterna. Mas então, William, como funciona essa nova vida em Jesus? Agora que nós somos alcançados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que se eu não creio a Jesus, eu já estou condenado. Amém? Mas e se eu creio a Jesus, agora eu passo a ser perseguido pelo mundo? Porque a palavra diz que aquele que tem amizade com Deus tem inimizade com o mundo. E onde está a paz de Cristo? Se agora eu sou perseguido, se agora eu sou zombado, se por onde eu vou na escola, jovens, olham para mim e me chamam de pastorzinho. Aí já vai o pastorzinho aí, com a Bíblia debaixo do braço. Aí já vai o pastorzinho aí que não usa a roupa que a gente usa, não fala as gírias que a gente fala. Onde está a paz de Cristo? A paz de Cristo está descrita em Romanos 8,18. Romanos 8,18 vai nos exemplificar, vai nos trazer a nossa mente para um dia glorioso. Aleluia. Todos encontraram 8,18? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, o mundo vai fazer o que for possível a ele para tentar te tirar das mãos de Jesus, mas a palavra de Deus diz que aquele que está dentro da palma das mãos de Jesus, nada pode te arrancar,
Se o teu nome está dentro da palma da mão de Jesus, nada e nem ninguém tem poder de tirar o seu nome da mão de Jesus. Aleluia. Qual era a esperança dos apóstolos, meus irmãos? A esperança da igreja primitiva. Nós estamos fazendo uma linha do tempo aqui, desde os apóstolos, da igreja primitiva, dos reformadores, de todo o povo de Deus, os pais lá da igreja, da nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil. Qual é a nossa esperança, irmãos? Cristo ressuscitou e está vivo. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Na cruz nós morremos com Jesus e na ressurreição Cristo vive em nós. Aleluia. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E é com essa certeza que Paulo escreve o verso 34. Por gentileza, o verso 34. Quem os condenará? Aleluia. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Aleluia. Essa sempre será a esperança da noiva do Cordeiro. Não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia. É somente pela fé, meus irmãos. Nos parece um pouco estranho a ideia de ser perseguido nos dias de hoje, não é mesmo? Vivemos em um país que tem amizade com o mundo evangélico. Num país que permite nós sermos evangélicos e professarmos a fé em Jesus, amém? Então não parece fazer muito sentido para nós, mas para os irmãos lá de Roma, que estavam sendo mortos, que estavam sendo perseguidos, eles começaram a se sentir perdedores, apesar de que a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eles estavam se sentindo abatidos, porque a igreja, imagine, meus irmãos, hoje em dia a nossa luta é com que alguns irmãos permaneçam firmes na fé. A nossa luta que estamos na liderança é visitar, é cuidar, é ligar, para que não se desvie. Mas a luta dos irmãos daquela época era saber aonde, se o irmão não chegou, não era porque ele estava desviado nas tavernas, tomando cerveja, nos bares, nas festas. Se o irmão não apareceu na reunião, é porque ele havia sido pego, preso, ou quem sabe até mesmo morto, apedrejado. Essa era a luta dos irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta, dizendo que nada vai separar os irmãos, que eles não temessem, que as nossas aflições dessa era, elas não são nada se comparar com a glória vindoura. Glória a Deus. Enquanto os perseguidores estavam cegos, irmãos, Paulo diz que eles se regozijavam na morte dos cristãos, se alegravam. Aleluia. Eles repartiam os seus bens, eles comiam banquetes. O imperador Nero, eles se embriagavam com vinho, meus irmãos, enquanto os leões devoravam a igreja do Senhor, enquanto alguns eram jogados em tachos de óleo fervendo, alguns irmãos eram cerrados ao meio, alguns irmãos eram empalados. Os irmãos conhecem essa palavra, empalados, colocados nas ruas, com cera, para iluminar as ruas. Meus irmãos, enquanto esse mundo cruel se regozijava nisso, aleluia, desde os primeiros mártires da igreja, que eram esses homens, até os últimos, aqueles que estão morrendo ainda hoje, na África, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, Charlie Kirk. Quantos homens estão perdendo as suas vidas por amor a Jesus? A minha oração nessa manhã é que nós permaneçamos firmes nele, firmes em Jesus, porque ele nos dá uma promessa. Apocalipse capítulo 7 é uma promessa que Deus dá para aqueles que perdem a sua vida por amor a Jesus. Por gentileza, Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar,
de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro de Deus. Versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo: e esses de vestes brancas, quem são? E de onde vêm? E eu lhe disse, versículo 14: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem ardor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Meus irmãos, enquanto as mamães viam os seus filhos serem devorados por leões no Coliseu, os seus olhos se enchiam de lágrimas. Enquanto os maridos viam as suas esposas sendo violentadas apenas por amar a Jesus, os seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas um dia, Jesus vai chamar a sua igreja para si, e a partir de então não haverá mais tristeza, nem choro, nem lágrima, nem dor. Aleluia! Me parece, irmãos, que essas revelações entregues a João em Apocalipse, elas vão de encontro com aquilo que Paulo está defendendo em Romanos. Elas ajudam a teoria de Paulo de que nós precisamos nos lembrar de algo. Nós somos embaixadores de um reino que é eterno. Aleluia! E nós moramos em uma terra que ela é caída, degenerada, entregue às mãos de Satanás, totalmente em trevas, mas nós refletimos a luz de Cristo. Você tem refletido a luz de Cristo na sua vida? A pergunta que fica nessa noite: você tem refletido a luz de Jesus em meio à escuridão deste mundo? O salvo já não vive mais para si, Cristo vive em nós. O salvo já não escolhe mais o que fazer, mas ele pergunta ao Espírito Santo: Senhor, o que eu faço? Senhor, eu compro, vendo. Senhor, eu me mudo. Senhor, o que eu faço no meu trabalho? Estão me perseguindo. Jesus, me ajuda. Nós vivemos assim, irmão. É por isso que agora você vive, irmãos, de culto em culto. É culto de ensino, é culto de oração, é culto da família, é escola bíblica dominical, porque você quer ser instruído por essa palavra aqui que não mente. Como você pode querer saber o que fazer e como fazer, se você não deixa a voz do Senhor falar ao teu coração? Você quer ouvir o Senhor falar contigo nessa noite? Abre a palavra, lê a Bíblia antes de dormir. Não sei por que o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui nessa noite, mas me parece que tem Bíblias que já estão fechadas há tanto tempo, pastor, empoeiradas, sabe, as páginas coladas. Sabe quando alguém vai folhear a Bíblia e nem descolou uma folha da outra ainda? Assim como comprou, ficou. O Senhor está nos chamando para um lugar de intimidade, meus irmãos. Um lugar que nós estejamos escondidos nele. Só há salvação nele. Aleluia. Todas as cartas de Paulo defendem transformação. Se você foi alcançado pelo amor de Jesus, você será ou foi transformado por este amor. A maneira com que você enxergava o mundo já não é mais a mesma. A maneira como se você se relacionava com os seus próximos não é mais a mesma. As pessoas estão enxergando essa transformação na sua vida. A palavra de Deus fala em metanoia, transformação de pensamento. Já não é mais a mesma mente. Você teve a tua mente transformada por Deus? O que o Senhor Jesus está perguntando nessa noite. O que você está querendo dizer, William? Você está se regozijando,
Você está se alegrando nas obras da carne? Gálatas, capítulo 5, vai nos dar uma lista simples, curta, mas certeira, porque a palavra de Deus, ela penetra entre as juntas e medulas, e ela discerne o homem. Olha só, Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Os irmãos podem ler comigo em voz alta? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Amém. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. William, você está falando de graça, mas agora você me dá uma lista de exclusão? Acho que você não entendeu a graça. Você está me falando até agora que em Jesus não há mais condenação, mas você me dá uma lista que me separa de Deus? Meus irmãos, a graça, ela serve para nos corrigir com amor. Quando você desliza, eu tenho certeza que aqui nós não temos, graças a Deus, prostituição em Sarasota, mas e iras, e lascívias, e porfias, e dissensões. Quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim e dos senhores, Ele começa a nos corrigir com amor. O nosso cooperador Gabriel, que está ali atrás, pregou nessa manhã, ele fala assim: assim como um pai corrige o seu filho por amor, nós também somos corrigidos do nosso Pai. Ele nos corrige porque um dia Ele virá com uma casa preparada, e a sua mansão tem muitos lugares, meus irmãos. A sua cama está preparada na cidade de Jerusalém Celestial. Você crê? Aleluia. Você crê que há um aposento com o teu nome? Aleluia! Enquanto muitos irmãos, pelo excesso das escrituras, pelo zelo, eles começam a beirar por essa tangente de voltar a ser judeu. Nós conhecemos, infelizmente, pessoas no Brasil que abandonaram o cristianismo e foram virar judeus, entraram na religião judaica, abandonaram Jesus, pura e simplesmente. Mas nós também conhecemos, na contrapartida disso, irmãos que professam uma fé conhecida por hipergraça. Agora a gente vai fazer uma curva de 180 graus. Meus irmãos, pastor, eu ainda tenho uns 10 minutos. A hipergraça, ela faz com que as pessoas vivam em pecado sem arrependimento. É justo isso com Jesus? É justo isso para com o Senhor teu Deus, que morreu na cruz para te salvar? Viver no pecado, se regozijar no pecado, amar o pecado. O Senhor Jesus diz que nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Será que nós podemos estar entre os irmãos, levantando as mãos santas durante o culto noturno, mas durante o dia as nossas mãos operarem a morte, operarem mentira, roubo, enganação, emulação, dissensão, prostituição, adultério? Isso é ser fiel a Jesus. Jesus diz assim em Mateus, em capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Versículo 22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está dizendo aqui vós que cai nas tentações? Está dizendo aqui que vós que deslizam? Ou está dizendo aqui vós que praticais?
O pecado tem sido uma prática na minha e na sua vida? Será que o pecado tem nos alcançado corriqueiramente? Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver as nossas vidas caminhando o caminho estreito, buscando a santificação, buscando estar mais próximos de Jesus. É fácil, cooperador André? É fácil, cooperador Gabriel? Dói. A carne, ela luta contra a santificação. Se te convidarem para viajar, para Orlando, para Disney, para praia, você acorda 3 da manhã, 4 da manhã, entra no carro, vai, feliz, cantando um hino, né? Dando glória a Deus. Aí te convidam para o culto de oração da sexta-feira, 6 horas da manhã. Quantos vão, irmão? Meia dúzia. Dando glória a Deus? Ou falando, ai meu Deus? É engraçado, né, irmãos, como nós somos. Quando é para Deus é mais difícil. Quando é para o Senhor, há dificuldades. Quando é para a carne, aleluia, Deus proveu. Esse ano eu vou ver neve. Glória a Deus, já profetizo na vida de alguém aqui. Esse ano você vai ver neve. Esse ano você vai se aproximar do Senhor. Ainda há tempo. Nós estamos em novembro, no dia 2. Ainda há tempo. Nós estamos fazendo uma campanha de jejum e oração até o Thanksgiving. Ainda há tempo de se aproximar do Senhor. E o que essa aproximação do Senhor faz comigo e com o Senhor e com a senhora? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, meus irmãos. Os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E quem faz isso com o Senhor e com a senhora, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que quando você atende o telefone para reclamar de alguém, ele fala no seu ouvido assim: fala nada não, filho, desliga, você está ocupado, fala que está ocupado, não entra não na fofoca, não entra não na intriga, isso não pertence mais a você, eu te tirei desse mundo, desliga, meu filho. Você quer falar de alguém, fala de Jesus. Você quer falar de alguma coisa, fala da Bíblia. Nessa noite eu gostaria de falar aos irmãos, meus irmãos de Sarasota, que eu amo tanto. Diácono Jefferson é um irmão para mim. Gostaria de ter chance de estar mais tempo com o Senhor. Então o Senhor me convida para vir tomar um café abençoado na sua casa. Aleluia. Eu gostaria de dizer aos irmãos que há Romanos 8, 38 e 39 para nós. Aleluia. Há Romanos 8, 38 e 39 para mim e para o Senhor e a senhora nessa noite, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso fazer uma? Nessa noite, meus irmãos, se há alguém aqui que gostaria de reafirmar, eu sei que nós não temos nenhum convidado que não seja convertido a Jesus, mas se você gostaria de reafirmar essa fé em Jesus, que te afasta do pecado, que te leva para mais próximo de Jesus, essa fé que te faz produzir frutos do Espírito, nós estaremos aqui na frente, por favor, equipe de louvor. Nós estaremos aqui orando por você, os nossos pastores estarão aqui orando pela sua vida, porque a palavra de Deus diz que os dons espirituais são dados por Deus, mas o fruto do Espírito que importa é o Senhor e a Senhora. Assim como a árvore dá frutos, você que foi plantado a um ribeiro de águas vivas, agora passa a dar frutos espirituais. Aquele que brigava agora não briga mais.
Aquele que não tinha amor pelo próximo, agora ama. Aquele que se irritava e se irava com facilidade, agora é longânimo, benigno, age com paciência, com amor. A minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Como a palavra de Deus tem me transformado. Eu era pavio curto, eu explodia muito fácil. Mas eu fui pedindo para Deus, como eu fui pedindo para Deus? Mortificando a minha carne, nos jejuns, falando: Senhor Jesus, me molda, me transforma. Oh Senhor Jesus, quem eu seria sem o Senhor na minha vida? Será que tem alguém aqui que precisa ser moldado por Jesus? Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa do poder transformador de Jesus? Assim como o barro está nas mãos do oleiro sendo transformado, moldado, adaptado. Será que há alguém aqui entre nós que precisa dessa ajuda do Espírito Santo? O louvor vai, a equipe de louvor vai louvar, para que ninguém se constranja. Vamos nos colocar de pé. E os irmãos sintam-se à vontade para vir até aqui à frente. Os nossos pastores irão orar pela sua vida. As mãos santas, sem ira, sem contenda, irão ser estendidas sobre a sua cabeça. E o Espírito Santo pode te batizar ainda nessa noite. E o Espírito Santo de Deus pode te encher ainda nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.